Olá, boa noite. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, fazem um joinha aí. Oi, Bruna. Olá, tudo bem? Boa noite. Em Tá me casa já? ouvindo? Tô Tá me ouvindo bem, ouvindo? sim. Sim. Então Você tá tá me ouvindo ótimo. bem? Obrigada pelo convite. Tô. Ótimo, ótimo. Vou deixar o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente começar o bate-papo propriamente dito, que diz a etiqueta que é importante a gente deixar, então vamos esperar mais um pouquinho. Então vamos lá. Ó, Pontual, né? a diferença de homem e mulher na live, né? Mulher toda arrumada, homem chega com Ah, uma agora a gente tá de short, né? É sempre da cintura para cima, né? Eu queria tanto ter aquele fundo de um estande de livro, né? Que cai de madeira, né? O fundo. Ia ser bom, né? Para fingir. Eu até separei depois, Patrick, as perguntas dos stories. Até anotei aqui pra gente não se perder, né? Depois no roteiro, né? Tá jóia, tá jóia. Também tem algumas aqui também. Então tá bom, E, uma hora que e eu vou deixando aberto também aqui, porque o pessoal vai mandando algumas também. A gente tenta responder, se não igual a todas. gente estava falando, né? Então, quando o pessoal está entrando, né? Ninguém aguenta mais ouvir sobre coronavírus, né? Nem a gente, né? Até para quem está aí, quando o Patrick me chamou, eu falei, Patrick, mas o que a gente vai falar? Ninguém mais quer falar sobre isso, né? Mas quando eu abri os stories, tem tanta dúvida, né? E Tem não é tanta dúvida dúvida boba, ainda, é? né? Tem muita dúvida básica, simples ainda, então eu acho que é importante porque a gente consegue alcançar um número grande de pessoas e a gente vai elucidando muita coisa, né? Acho que isso é É. bastante importante. Então aí quem Bom, quiser ir perguntando, né? Pode falar. então vamos lá, deixa eu te apresentar, né? Hoje eu estou aqui com a doutora Bruna, uma grande amiga minha, ela é de longa data, lá do Sírio, ela é médica cardiologista pelo INCOR, ela está com um projeto super legal agora com atendimento em relação ao Covid também, teleatendimento. Então, uma pessoa, além de ser super gente boa, que eu adoro muito, é super competente, super gabaritada para estar aqui comigo e me ajudando aqui a tentar responder isso, porque é muito mais da sua área do que da minha. Lógico, um pouquinho da minha parte, mas é muito mais da sua. Então, muito, muito obrigado por estar aqui, Bruna. Eu que agradeço o convite. Na verdade, acho que todo mundo entra de uma certa forma nessa linha de frente, né? Todo mundo teve que estudar essa nova doença, né? Então, acho que isso que é importante dizer, que é algo novo para todo mundo. É uma doença, então, que está em dezembro, né? Que começou. Então, a gente está aprendendo a cada dia novo, cada dia tem estudo, cada dia tem novas evidências, né? Então, na verdade, o objetivo desse bate-papo não é explicar a fisiopatologia, de onde vem, é dúvida do dia a dia, né? A gente também não quer falar de tratamento, na verdade, até porque tratamento a gente não tem nada sólido, então a gente vai seguir um roteiro, né, para quem quiser ir perguntando, para tirar as dúvidas, por exemplo, fiz meu teste positivo, o que eu faço? Tem um caso positivo na minha casa, qual que são os cuidados que eu tenho que ter? E a gente vai também falar um pouco de gravidez, né? E o coronavírus também, que é a área do Dr. Patrick, é um excelente ginecologista, então é importante, acho que a gente abordar um pouquinho de tudo. Exato. E para começar com tudo, Bruna, é uma pergunta que mandaram e a gente vai aproveitar e usar ela como gancho inicial de tudo. A gente pega coronavírus pelo ar, Bruna? Na verdade é isso mesmo. Eu recebi uma pergunta assim: se pega pelo ar, por que eu tenho que deixar a janela aberta, né? Não é contraditório, né? Então acho que principalmente a gente tem que definir: pega pelo ar, então o problema não é o ar, tá? O problema é que a gente pega por gotícula, por secreção. Então, se a gente está num ambiente que alguém tossiu, espirrou, ou falou, ou liberou gotícula, é aí que a gente pega. Então, na verdade, o ar puro transmite? Não. Então, tanto que a gente pede, para quem tem um caso de Covid positivo em casa, a pessoa deixar a janela aberta para trocar o ar do ambiente. Então, o problema não é o ar, o problema é a forma de contato, que é geralmente pessoa para pessoa. Então, na verdade, isso a gente está aprendendo com a doença. Então, o contato a gente sabe que é tosse, espirro, gotícula. Se a gente mantiver uma distância de 2 metros das pessoas, a gente consegue ter uma certa segurança. Se usa máscara, mais ainda.
e também tem um pouco de contato de superfície. Então, no celular, no teclado do computador, na maçaneta da porta. Então, até casos que tem caso de Covid positivo, tem que lembrar de limpar a maçaneta. Então, são essas formas, né? Uma outra coisa, Patrícia, que me perguntaram, ó, eu posso pegar na água da piscina, do mar, né? Porque agora os condomínios estão abrindo, né, o espaço, né? Exato, o problema exato. não é a água, né? Então a água, porque a água tem o cloro, o mar tem o sal. Então o problema são as pessoas, é o contato das pessoas na piscina, trocar secreção perto. Então o problema não é a água, né? Então acho que isso é importante. Exato, acho que E isso é muito importante, né? Porque assim, as pessoas acabam tendo receios de certas coisas que não deveriam ter receios e tem liberdade para fazer outras coisas que deveriam ter receio, né? Então, às vezes, é, a gente conseguindo elucidar isso, acho que, e todo mundo está aprendendo, inclusive nós, acho que a gente consegue ajudar bastante gente e elucidar muita coisa. Eu te cortei, você ia falar alguma coisinha. não, não, por falar do contágio, foi da água, o que perguntaram também em relação à comida, né? Ah, posso transmitir comida? Alguém tossir, espirrou na minha comida ou pegar o coronavírus? Isso a gente não tem evidência, não tem estudo disso dessa forma. O maior problema é, às vezes, a manipulação e a contaminação das embalagens, né? Então, isso é importante falar. E o que a gente viu, Patrick, até saiu ontem nas mídias, redes sociais, que teve um novo surto de coronavírus na China e está relacionado, eles estão relacionando, teve 100 casos, acho que é o salmão de Pequim, que eles falaram. Então, eles identificaram a presença do salmão numa tábua, que cortava o salmão, tanto que eles teve um boicote, então eles tiraram o salmão do mercado por enquanto, então eles estão evitando até a importação desse salmão. Então, o problema é o salmão, então a gente não sabe. Eles estão ainda avaliando. Tanto que eu recebi uma pergunta, posso comer comida japonesa, né? Então a gente não sabe ainda se o problema é o contato da comida, então a gente não tem essa evidência. O que a gente teve agora, recente, depois até deixo no story, é essa questão desse salmão. Mas a comida, aparentemente, a gente não tem essa resposta, se transmite da comida. E muita gente, aproveitando o gancho da comida, muita gente estava com medo também em relação às comidas de delivery, né? Então, não é propriamente a comida, mas em si o manuseio, né, da comida, eventualmente a embalagem, quem transportou. Então, tudo isso tem que levar em consideração também, né? Então, não é propriamente a comida. Isso. E outra coisa também que as pessoas perguntam, que até tem essa polêmica da OMS, então, de sintoma, né? Então, até quem está chegando agora, a gente abordar os sintomas. Então, nem todo mundo tem sintomas clássicos, né? Que é tosse, febre, dor de cabeça. Então, a gente acompanha bastante médicos também do corpo clínico e tem sintomas. Às vezes é só uma dor de cabeça, ou só uma dor no corpo, ou um sintoma bem comum, que também nem está relacionado com tantas outras doenças, é a anosmia, então, que é a falta de cheiro das coisas, ou até de gosto. Então, tem pessoas, até teve um caso que falou com a gente, por exemplo, a minha esposa descobriu porque ela pegou meu prato que tinha pimenta e ela nem gosta de pimenta e nem percebeu que tinha, né? Aí fez o teste e deu positivo. Então, na verdade, a anosmia, a falta de cheiro, de gosto, isso é um dos sintomas também. E transmite tanto quem tem sintoma, que transmite mais, e os assintomáticos, que têm poucos sintomas, também tem chance de transmitir. Então, é por isso que a orientação é todo mundo usar máscara, os cuidados de álcool gel, lavar a mão com água e sabão, porque até os assintomáticos também podem transmitir. Então, isso é um ponto importante também. Essa parte da anosmia e da ageusia, né? Então, logo no começo agora da pandemia, quando começou a quarentena aqui em São Paulo, em março, uma amiga minha chegou, me ligou assim, pá, meu Deus, fui pegar um vinho, não estou sentindo o sabor de nada. Né? Falei, então, eu fico em casa, fica quietinha. E foi literalmente, ela fez a sorologia semana passada e veio IgG positivo, né? Então, realmente comprovou que ela acabou tendo contato. E eu estava assistindo uma aula do Esper outro dia, e ele falou justamente que os sintomas mais relacionados mesmo são a anosmia e a ageusia, né? Então, tem uma correlação de até 70%, né? Então, acaba... apesar de uma apresentação bastante variada, eu acho que são sintomas que são mais frequentemente encontrados, né? Isso é verdade. Então, na verdade, até as pessoas depois perguntarem do isolamento, como funciona. Então, se tem algum tipo de sintoma respiratório, tosse, febre, dor de garganta, ou até anosmia, então, quem tem oportunidade, geralmente faz o teste, mas até então a gente não tinha tantos testes no Brasil ainda. Então, a orientação até do Ministério da Saúde, isso é um ponto importante.
Sintoma respiratório, não obrigatoriamente você tem que fazer o teste, você fica em casa, né? Em isolamento de 14 dias do início dos sintomas e tem que estar 72 horas sem sintomas para sair do isolamento. E um ponto importante também, Patrick, que o Ministério da Saúde fala, quem teve um caso na família positivo, o isolamento é da casa toda, todos os contactantes da casa ficam isolados 14 dias. Então isso é importante, porque pode manifestar sintoma, né? Ô, Bruna, então, e aproveitando então do isolamento, tira uma dúvida que eu também recebi aqui. Digamos que tem uma casa com 4 pessoas e uma pessoa veio positivo, o ideal, isola essa uma pessoa no quarto, se possível, lógico, né, se essa pessoa tiver essa estrutura. Um quarto e banheiro para ele só ele usa aquele lá, ele não tem contato com o resto da casa, e o resto da casa poderia eventualmente fazer as compras e tal, ou isola todo mundo, e como faz suas compras nesses 14 dias, enfim, como proceder nesse caso? Excelente pergunta. Então, na verdade, o Ministério de Saúde tem isso bem determinado. Vamos supor uma casa lá, com 5 pessoas. E se puder ter, no mínimo, 2 quartos, tem que isolar essa pessoa num quarto. Então, ela vai ficar isolada, o quarto, o banheiro, se puder. E nesse quarto, as janelas abertas. E ela vai ficar isolada do resto da casa. E toda a casa, Patrick, tem que ficar em isolamento do mundo também. Então, por exemplo, a esposa, os filhos não podem ir para a escola, não podem ir no mercado, na padaria. Então, a quarentena vai entrar para a família. Tanto que no atestado a gente coloca que o paciente tem o isolamento e tem até uma aba embaixo que a gente coloca todos os contactantes que moram junto. Todo mundo entra no isolamento de 14 dias. E aí essa pessoa, o que é importante? Não compartilhar, tipo, talheres, toalha, não comer junto com o resto da família e usar máscara se for para o ambiente com o resto da família. Então, se puder ficar isolado. Se alguém desenvolver sintoma da família, aí depois tem que fazer o isolamento, 14 dias, reinicia. Então, estou isolado desde dia 5. Minha esposa teve daqui 2 dias, ela vai contar 14 dias a partir do dia que ela teve também. Então, na verdade, a casa toda fica isolada. Então, isso é um ponto importante. E fica em casa, né? E aí, o que tem que ter atenção, que perguntaram, é, mas quando eu vou para o hospital, né? Então, quando você vai no hospital, contém os sinais de alerta. Então, geralmente, a infecção pelo coronavírus, a gente pode piorar ali no 9º, 10º dia. Então, se tiver falta de ar, caso tenha oportunidade de ter um oxímetro, ou até ter alguns aparelhos celulares, Patrick, que alguns pacientes têm, sem querer fazer propaganda, né? Que é o também está indicado. Tá me ouvindo? Às vezes até investigar com o médico, né? Fazer uma investigação pulmonar e até no pronto-socorro. Então, são mais sinais de alerta. Mas se só tem, por exemplo, tosse, estado geral bom, não está cansado, fique em casa mesmo nesse período. Por isso que surgiu bastante agora a telemedicina, né? Que a gente faz acompanhamento, outros médicos, tem várias empresas que fazem o segmento dessa quarentena desses 14 dias. Tá, e, Bruna, eu sei que a ideia não é, efetivamente entrar na polêmica de tratamentos, mas assim, tem muita pergunta falando de tratamentos, principalmente nessa fase inicial, das pessoas, tipo, descobri que eu tô com corona, né? Tive a oportunidade de fazer o exame, fui lá e fiz o exame, tô no início dos sintomas, eu tô quase assintomático. Como proceder? O que existe de oficial? Tá? Existe alguma coisa que alguém esteja fazendo diferente? Enfim, um monte de gente mandou perguntar. Não vou entrar Polêmico, né? exato, mas é que como vieram muitas perguntas, eu acho que a gente não pode ignorar isso. Então, pelo menos falar o que é oficial, o que realmente existe. Então, vamos falar. Então, primeira coisa, saber o diagnóstico. Acho que isso é importante. Então, por exemplo, se eu tenho tosse, febre, dor de garganta, eu preciso fazer o teste para coronavírus? Pode ser qualquer, por exemplo, nessa época do ano, circulam muitos vírus, adenovírus, sinovírus, influenza, não precisa. Então, a orientação do Ministério da Saúde é sintomas respiratórios, a pessoa fica isolada. Mas eu não vou fazer o teste? Não faz, você fica isolado. Então, quando eu vou fazer o teste? Então, a gente fazia antes para as pessoas internadas, que pronto-socorro ou UTI. E o que faz também é para profissionais da área da saúde. Então, esses sintomáticos é obrigatório você testar. A população geral, se não tiver oportunidade, não testa e fica isolado. Então, se a pessoa também, Patrick, fez o teste,
assintomático também tem um viés. Então, a gente não recomenda fazer o teste por fazer. Ah, quero ver se... Porque depois a gente não sabe interpretar esse resultado. Quando começou o sintoma, quando não começou, porque nem teve sintoma. Em relação ao tratamento, vamos supor, se você tosse, febre, dor de garganta, deu o Covid positivo, não tem tratamento. Acho que isso é importante a gente deixar claro. Oficial para o coronavírus. Está em estudo diversas... por exemplo, perguntar, e a cloroquina, e a azitromicina, e o corticoide. Então, o que a gente sabe? E tudo, né? Ivermectina, antiviral. Então, a gente sabe que é uma infecção que leva a uma grande inflamação. Tem vários estudos que mostram que tem muitos microtrombos que se formam. Então, um dos tratamentos para pacientes internados, eles dão corticoide, que isso depois vai até ser uma diretriz que está em andamento, que tem evidência. E às vezes heparina, dependendo da saturação de oxigênio, de de outras variáveis que eles avaliam. Mas para pacientes ambulatoriais, o que a gente costuma dar, até de protocolo, às vezes a gente dá um antibiótico, por exemplo, a azitromicina, porque a gente não sabe se o quadro é viral ou bacteriano no começo, e acompanha. Então, assim, em linhas gerais, por exemplo, a gente, de vários hospitais renomados, a gente não está dando a cloroquina, porque a gente não tem evidência de mudança no desfecho, tanto grave, intubação, mortalidade, e nem estudos em pacientes ambulatoriais. Tem alguns hospitais que eles têm um protocolo de dar, mas isso não está estabelecido. O Ministério da Saúde, se você for avaliar, eles indicam dar no protocolo no primeiro atendimento, só que isso não é uma imposição, uma sugestão. Então, o médico tem a decisão de dar ou não. Então, particularmente, alguns casos, a maioria eu não prescrevo, né? Meus colegas, a maioria também, depende do caso, mas a cloroquina não tem evidência, só para você saber. Então, aí a pessoa pergunta, mas por que não dá? Se não tem nada para dar, qual o problema? O problema é que todo remédio tem um efeito colateral. Caso seja indicado, tem que monitorizar, tem que fazer o eletrocardiograma, que a cloroquina ela pode aumentar o intervalo QT, levar arritmia, então não é um remédio que é isento de risco. Então, se for dar, tem que ser monitorizado. Acho que isso que é importante. A outra pergunta, aproveitando que já que você entrou no mérito da cloroquina propriamente, eu recebi aqui uma pergunta assim, tem tantas pessoas que usam a cloroquina cronicamente, né? Então a gente sabe do lúpus, a gente sabe do pessoal da malária, enfim, um período tão curto como recomendado pelo Ministério da Saúde. Faria um efeito no coração cardíaco tão importante que vale a pena evitar, não usar, enfim? Na verdade, a pergunta é outra. Por exemplo, mas Novalgina também tem efeito colateral, mas qual o problema? O problema é uma medicação que eu não tenho evidência para isso. Eu vou usar cloroquina para lúpus, para artrite reumatoide, eu tenho estudos que mostram o benefício e que me embasam para eu usar. A cloroquina não tem esse estudo para o coronavírus ainda. Essa é a resposta. Mas vai fazer mal só 5 dias? Se a pessoa tiver um QT longo, na verdade, uma alteração no eletrocardiograma, ou tiver um cardiopata, alguma outra alteração, pode fazer mal mesmo um pouco intervalo de tempo. Então, essa é a resposta. Por isso que, se for indicado, você tem que fazer um acompanhamento cardiológico junto. E também tem outras medicações, Patrícia, que você pode associar, que pode aumentar o QT, que piora junto. Então, por isso que tem que ser bem acompanhado esse paciente. E você sabe se o pessoal que tem utilizado, eles têm feito esse acompanhamento cardiológico? Tem feito. Como que eles têm acompanhado? Tem feito. Tanto que no INCOR, eles têm até um protocolo, tem até as medicações que você pode, caso possa usar junto, pode aumentar o intervalo QT. E eles monitorizam, eles fazem um eletro no primeiro dia, depois eles fazem a cada 48 horas e monitorizam esse paciente. Então, os pacientes que usam, eles são monitorizados. Então, não pode simplesmente, eu vou orientar por telefone, não vou pegar esse paciente, principalmente idoso, que ele já usa uma polifarmácia, tem vários medicamentos que eles usam junto. Então, se for usar, tem que usar com acompanhamento. E puxando o gancho da cloroquina, Patrick, eu vi ontem de um protocolo do Ministério da Saúde que parece que está orientando grávidas, gestantes usarem. Como que ficou essa parte? Então, na verdade, assim, vamos aproveitar, já que você me deu o gancho, eu vou falar um pouquinho, então, em relação, não só à cloroquina, mas em relação ao fato de muita gente questionar, desde o início questionando sobre gestante, grupo de risco e tudo mais. Então, assim, a cloroquina apareceu na recomendação, né, realmente, do Ministério da Saúde.
Existem outras gestantes que usam cloroquina, né? Gestantes com lúpus, paciente reumatóide, que usam cloroquina, mas da mesma maneira como você falou, como não existe a evidência, a gente não tem recomendado, nós obstetras não temos recomendado a utilização das gestantes, da cloroquina pelas gestantes. Então, apesar disso, da mesma maneira que é uma recomendação, não é uma imposição, não tem sido feita essa utilização e a grande maioria dos serviços não tem utilizado. E a gestante, de um modo geral, tem uma evolução muito, muito boa. Né? Então, tanto a evolução da mãe quanto a evolução do bebê tem sido muito, muito boa. As maternidades, tem algumas maternidades que estão fazendo a pesquisa de Covid em todas as gestantes que internam. Tá? Então, lógico, se for uma cesárea que foi marcada e tal, você pode colher 48 horas antes, então às vezes as maternidades estão colhendo, mas entrou em trabalho de parto, foi para lá, teve o bebê, estão sendo colhidas. Inclusive, teve estudos também que encontraram um percentual elevado de gestantes assintomáticas e que estavam com Covid positivo. Então, em Nova York, eles testaram direto as pessoas. Teve um serviço que testou mais de 200 gestantes. Eles encontraram em torno de 11% de gestantes positivas para o Covid e assintomáticas que internaram para ter o parto. Então, isso é uma coisa importante a gente saber. Então, boa parte delas são assintomáticas. E quando a gente fala propriamente em grupo de risco, né, quando a gente fala de gestação em grupo de risco, elas foram consideradas atualmente na última categoria desde abril como grupo de risco. Mas principalmente quando a gente fala em gestação que está no último trimestre ou ainda em gestantes que tenham alguma outra comorbidade, como normalmente as gestantes que frequentam o HC, né, são aquelas gestantes que têm cardiopatia, alguma nefropatia, diabetes, obesidade. Acho que a obesidade é um dos fatores mais relevantes para o desfecho clínico, não só na gestação, quanto fora da gestação. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho também sobre o grupo de risco, já que eu entrei nesse mérito. Fala um pouquinho para a gente sobre o grupo de risco, Bruna. Na verdade, o grupo de risco que a gente avaliou, até nos estudos que teve na China, os pacientes tiveram um ponto importante, várias perguntas. Eu tenho pressão alta, eu tenho mais risco de pegar o coronavírus? Não tem. Então, o grupo de risco não é de pegar, transmitir. O grupo de risco é de ter complicação. Então, por exemplo, idosos acima de 60 anos, né, tem mais risco de complicação, pessoas que têm pressão alta, pessoas que são diabéticas, e principalmente os jovens que a gente está vendo que complicam, eles têm o grande fator de risco que é a obesidade, que na verdade é uma doença que tem uma inflamação crônica, que piora a inflamação, o coronavírus piora essa inflamação. Um ponto também que surgiu a polêmica de medicação, de antihipertensivo, se a pessoa está hipertensa e bem controlada, então a chance de complicação é menor. Então, manter os remédios que está tomando para diabetes, para hipertensão, para não descompensar a doença de base. Então, isso é um ponto bem importante. Então, os grandes fatores de risco é esse. Então, é a idade, hipertensão, diabetes, doenças crônicas, insuficiência cardíaca, quem já teve infarto, porque como a infecção ela causa uma grande inflamação, Patrick, ela pode instabilizar a placa do coração e pode piorar, levar um infarto, levar uma trombose, uma embolia pulmonar. Então, ela leva afinando os tromboembólicos. Então, esse é o problema. Então, se a pessoa já tem um coração insuficiente, com essa sobrecarga, então pode piorar. Então, principalmente esse é o problema. E no começo de tudo, em março, tinha falado muito sobre a losartana também em relação ao Covid. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, imagino que da Mundial, é a manutenção do tratamento sem nenhuma alteração, né? Isso, na verdade, como está surgindo vários estudos, todo mundo estudando receptor, limitador da ECA, nada ficou comprovado. Tanto que agora a orientação foi manter o remédio, losartan, valsartan, mesartan, qualquer desses braços que a gente fala, a gente mantém o tratamento. Então não tem evidência que possa piorar ou aumentar as chances de complicação do coronavírus. Um ponto, Patrick, que eu queria perguntar, voltando, se aquela gestante testar positivo, quais são os cuidados que faz no hospital ou de amamentar um bebê? Então também acho que isso é importante, né? Se a gestante for Covid positivo.
Então, na verdade, assim, alguns hospitais estão mantendo um Covid-free, né? Então, algumas maternidades estão optando por não internarem, digamos, o grupo Promáximo da Joana, como eles têm 3 hospitais, eles priorizaram manter um dos hospitais com os Covid positivos, outros 2 não tendo Covid. Mas assim, se a gente pegar o São Luís, o Einstein, eles não têm essa opção de transferir, então acaba ficando lá. E aí, o que é feito? Né? Dosou, viu que é positivo, fez o swab, viu que é positivo, tem uma área específica, então não só na área de apartamentos, quanto na área do centro obstétrico, separado, é uma área distinta, para que não tenha contato com as demais gestantes. E a amamentação tem sido mantida, sim, primeiro porque o bebê se beneficia demais do leite materno, então os micro e macronutrientes do leite materno são fundamentais, então toda a sociedade, não só de ginecologia e obstetrícia quanto de pediatria, avaliaram e consideraram como benéfico manter a amamentação. A amamentação acaba sendo feita de máscara para tentar evitar a transmissão de gotículas, né, para o bebê. E também porque quando a gente fala em crianças, todos os desfechos foram muito, muito favoráveis, né? Então, acaba compensando manter a amamentação, porque os efeitos benéficos da amamentação são maiores do que os possíveis efeitos maléficos da infecção pelo Covid. Perfeito. Então, essa era uma dúvida frequente. Então, vários perguntaram, até colegas minhas, a amamentação mantém, que é fundamental. Então, acho que é importante. Mantém, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Na verdade, eles testam a maioria das gestantes, né? Então, assintomáticas, eles estão testando ou elas com sintomas? Por exemplo, tanto Einstein quanto o São Luís, eles testam todas. Tá? Então, assim, se for uma cesárea eletiva, aí você faz o PCR normalmente domiciliar, eles mandam uma equipe fazer a coleta domiciliar nessas pacientes, e aí já se abre todo um protocolo, né, se for positivo ou negativo. Agora, para aquelas que chegam no pronto-socorro em trabalho de parto ou por alguma outra urgência obstétrica, é coletado. Então, normalmente o parto acaba... No momento do parto você não sabe o resultado, mas aí é tratado como positivo, né, em relação à paramentação, aos EPIs utilizados e tudo mais. E aí acaba se tendo o resultado na internação e aí decide se transfere ela para outro lugar ou não, mas é dessa maneira que tem sido feito nesses hospitais. Ótimo. Então, puxando o gancho que você falou de teste em assintomáticos, que a gente está vendo também é bastante. Agora, antes não tinha os testes, agora surgiram os testes rápidos, a sorologia. Todo mundo quer testar para ver se tem o IgG, né? Então, acho que isso talvez é um ponto a gente discutir. E tem aqueles drive-thru. Então, a pessoa vai, testa, geralmente sem pedido médico. Então, um ponto importante é, sempre que for fazer o exame, é importante o médico ter indicado, porque senão quem vai interpretar o resultado, né? Então, por exemplo, a pessoa é positiva, então, qual é sintomática, desculpa, qual que é o melhor exame? O melhor exame é o swab, que é como se fosse um cotonete no nariz, que a gente fala que é o RT-PCR, feito idealmente no 4º dia do sintoma. Então, é um exame padrão ouro. Então, ele tem uma alta especificidade, ou seja, se ele der positivo, realmente é positivo. Mas, Patrick, se ele der negativo, não exclui que a pessoa não tenha. Também isso é um ponto importante. Então, se a pessoa tem sintoma, fez o teste, deu negativo, não exclui que ela não tem. Ele pode ser um falso negativo. Então, a pessoa tem que manter isolada pelo menos 72 horas sem sintoma. Então, esse é um ponto importante. E se a pessoa, uma pergunta que me fizeram, eu preciso fazer um teste depois para saber se eu posso sair de isolamento, para saber se eu estou curado? A resposta é não. Então, o que a gente faz? Faz o teste, deu positivo, a gente isola 14 dias para sair do isolamento 3 dias sem sintoma. Preciso fazer sorologia para saber se eu estou negativo ou o PCR de novo? Não precisa. Porque, Patrick, ela pode ficar positiva o PCR por até 3 semanas depois. Não quer dizer que você está transmitindo, que ele pega a partícula do vírus. Então, acabou o isolamento, 3 dias sem sintomas, se sai do isolamento. Não precisa testar, tá? Outra pergunta, eu não sinto nada, eu quero fazer o teste, posso? Então, o ideal é saber interpretar depois, a recomendação é não fazer. Porque depois a gente não sabe
se a pessoa, o que fazer com essa informação. Então, muitas pessoas fazem, ó, fiz o teste rápido, por conta própria, deu positivo, o que eu faço agora? Então, como ela é assintomática, eu não sei que dia começaram os sintomas, porque não teve. Então, o que a gente recomenda é ficar isolado 14 dias do início do teste, do dia que o teste deu positivo. Então, porque os sintomas podem manifestar nos próximos dias. Esse é um ponto. Uma pergunta que me fizeram, Patrick, é: o meu PCR deu positivo, passou meus 14 dias, passaram até 20 dias, e eu quis fazer sorologia. Ela deu negativa. IgG e o IgM negativo. E agora? E aí? O problema é, essas sorologias, a sensibilidade, ela não é tão boa. Então, às vezes, a pessoa pode ter tido uma forma leve, que o PCR deu positivo, e o exame não pegou, foi um falso negativo o IgG. Por isso que nem precisa pedir, né? Ela pergunta, mas por que deu negativo o IgG? Ou o teste tem uma sensibilidade baixa, deu falso negativo, ou a pessoa, nem todo mundo às vezes forma os anticorpos, também tem essa. Não é todo mundo que tem IgG, também todo mundo quer saber. Eu vou pegar de novo, né? Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Não sabemos. Um ponto que a Por gente... enquanto não tem nada na literatura, nenhum caso relatado de reinfecção. Então, isso não tem. Tinham pessoas que tinham PCR positivo e depois tiveram sintoma. Será que ela reativou a doença ou pegou de novo? Também não se sabe, porque tem pessoas que mantiveram o PCR positivo. Ou será que ela reativou? Então, como a doença de dezembro para cá, a gente não tem tempo para avaliar. O que a gente sabe, Patrick, até o Círio está participando e o Einstein também, de um estudo que avalia os anticorpos neutralizantes. Então, o que é isso? Eu tive o PCR positivo, passou um tempo, eu colhi, eu tenho IgG, não basta ter o IgG, então o que o Círio está fazendo e o Einstein também, chamando essas pessoas e vendo se ela tem anticorpos neutralizantes, para ela poder doar plasma, Patrick, para aquelas pessoas tão graves na UTI. Então, eles vão separar 30 pessoas do Círio e 30 do Einstein. O Círio já tem 26 pacientes. Eles estão vendo que as pessoas que têm o IgG têm um anticorpo neutralizante, ou seja, ela tem uma proteção, pelo menos transitória. Quanto tempo vai ser duradouro, quanto tempo vai manter ela protegida, a gente não tem essa resposta ainda. Então, eu tenho IgG, estou protegido? Não sei, não sabemos. A literatura ainda não sabe. Aí perguntaram aqui, poderia ser um falso? Hã? Mandaram pergunta aí, exatamente. Quando o PCR dá negativo, mas a pessoa está sintomática, o exame pode ser falso negativo. Então, a recomendação, você pode repetir o PCR depois de 48 horas. E se ele persistir negativo, a pessoa tem que ficar isolada. Porque o teste, ele não tem uma sensibilidade muito alta. Ou seja, ele pode dar negativo e a pessoa ter a doença. Então, sintomático, você continua isolado mesmo com o teste negativo. Então, essa é a resposta. Poderia ser um falso negativo? Sim, poderia. Poderia ser um falso negativo. Então, esse é um ponto importante. E se a gente pensar em profissional de saúde, a recomendação é: deu negativo, mas permanece sintomático, repete. Na verdade, o profissional de saúde, o que a gente faz? A gente até acompanha vários médicos do corpo clínico. O paciente tem sintoma, ele deu o PCR negativo, alguns casos a gente repete em 48 horas, persiste negativo, a gente deixa essa pessoa 3 dias sem sintoma e volta a trabalhar de máscara. Se tem 2 negativos e depois ela passou o sintoma 72 horas. Mas se persistir o sintoma, a pessoa continua isolada. Então, esse é um ponto bem importante. Tem que estar 72 horas assintomático, independente de qualquer coisa. Né? Uma pergunta que me fizeram eu tomei vacina contra a gripe e agora eu comecei com tosse e espirro, eu estou com coronavírus, né? Então, não sabemos. O que a gente consegue, que dá para saber também, na sorologia, a gente tem sorologia que tem o IgA e o IgG, e uma que tem o IgM e o IgG. A gente sabe que pessoas que tomaram a vacina da gripe recente pode ter o IgA positivo, que dá uma reação cruzada. Ele não tem coronavírus, foi uma reação cruzada com a vacina da gripe. Então, o ideal é quem toma a vacina da gripe não fazer perto a sorologia, que às vezes pode dar um falso positivo na sorologia. Uma coisa importante também que falando também dos exames, que você falou, bom, o padrão ouro é o PCR justamente porque ele é um vírus de mucosa, né? Então nem sempre você vai achar no sangue se você fizer com o exame sanguíneo. Né? Acho que pode perguntar. Por isso que a gente vê tanto falso negativo nos exames, nos testes rápidos, que são exames sanguíneos, porque ele é um vírus de mucosa, né? Então a gente vê
a chance do vírus estar na mucosa é muito maior do que está no sangue, né? Isso. E na verdade, na mucosa toda, tanto que o swab, ele é cuidar da rinofaringe, toda nariz, garganta. E um Já ponto colhi, já colhi. Você já colheu? Eu não sabia. E o que Porque deu? Conta pra gente aqui. Não, já foram 3 vezes. É mesmo? Mas você Mas tinha não por sintoma? zero, zero. Porque tem hospital que Viu, está gente? Não exigindo, pode colher sem sintomas. Estão vendo um exemplo aqui do Derpadrinho. mas não fui eu que escolhi. É porque tem hospital que está exigindo, quando você vai para a cirurgia, e colha não só do paciente, como colha de toda a equipe. Então, mas isso também é importante a gente falar. Se ele der negativo e você tiver sintoma, então, teoricamente, teria que manter o isolamento, mas nada garante que a pessoa negativa pode pegar daqui 3 dias, tanto que você fez várias vezes, né, o teste, né? Então, Porque esse você é hospital, profissional da área da saúde, acho que isso é importante deixar claro também, né? tem, É. então, esse hospital em especial, ele tem feito assim, se você tem cirurgia toda semana, ele considera como válido um PCR a cada 15 dias. A equipe de plantão que tem acesso ao centro cirúrgico e centro obstétrico colhe a cada 15 dias também PCR. Entendi. Sintomático ou assintomático eles estão colhendo. Então, tem um modo que eles estão tentando fazer para minimizar profissionais infectados. E, lógico, se tiver sintomas também eles estão colhendo. Então, é bem desagradável colher, É. confesso que não Uma mata nada pergunta que agradável. fizeram, Patrick, eu quero visitar meus pais, quero visitar minha avó. Eu posso fazer o teste? Tenho que fazer o teste? Não tem essa resposta. Nem todo mundo. Olha uma pergunta grande, depois você lê aí, Patrick, enquanto eu falo aqui. Nem todo Pode falar. mundo, os pacientes assintomáticos, não têm indicação de fazer o teste por fazer. Quero fazer para poder visitar a minha avó, quero fazer para visitar o meu pai. Então, o assintomático não faz teste por fazer. O ideal é ficar em casa, manter isolamento. Mas se por acaso tiver que visitar ou ver o pai ou ver a mãe, os cuidados gerais padrão. Então, a maneira que a gente tem, como a gente não tem tratamento, a única maneira de a gente se proteger é a gente não pegar o vírus. Então, é máscara, todo mundo com máscara, os cuidados lavar a mão com água e sabão. Um ponto importante, Patrick, não é só lavar a mão até o cotovelo, então acho que isso é uma coisa legal de falar. Ou higienizar com álcool gel, né, o álcool 70, e manter a distância também, a gente tem que manter a distância de 2 metros. Então, esse é um ponto importante. Então, o que a gente tem para se proteger são essas medidas. E os pacientes crônicos, Patrick, um ponto importante a gente lembrar também, principalmente cardiopático, diabético, é tomar as vacinas das outras doenças. Então, vacina contra a gripe é fundamental, uma época que circula mais vírus, influenza. Existe vacina de pneumonia, tem 2 vacinas, a pneumo 3 e a pneumo 23. Então, para as outras vacinas que tem então tem que tomar, né? Porque senão você descompensa uma infecção bacteriana ou uma influenza, se poder ter protegido. Então, isso é importante também lembrar. Tomar as vacinas do grupo de risco, essas que existem. Você viu aí qual foi a pergunta? Eu vi, na verdade ele está falando aqui que tem uma família inteira que testou positivo para a Covid, que foram todos tratados com medicação e já faz mais de um mês. Se eles não estão mais sentindo nada, se eles estão curados ou não. Boa pergunta. Então, se a pessoa ou a família toda teve caso, foi positivo, passou isolamento 14 dias e está todo mundo assintomático, esse curado daquela outra doença. Sim, não precisa fazer teste, não precisa repetir nada. Eles vão pegar de novo? Então, essa resposta a gente não sabe. Então, por isso que é importante. Não é porque eu tive agora, não vou usar máscara, tô livre. Não. A pessoa tem que continuar os cuidados. Continuar usando máscara, continuar o álcool gel, lavar a mão com água e sabão. Então, dessa infecção que essa família teve, isso já acabou. Isso é importante dizer. Um outro ponto também eu tenho sintoma, eu posso pôr a máscara aí na padaria? Não. A máscara não protege quem tem sintoma respiratório. Então, sintoma respiratório fica em casa. Eu só vou sair para algum eventual lugar se eu tiver de máscara assintomático. Então, isso é importante falar também da máscara. A máscara não protege 100%. Ô, Bruna, falar um pouquinho também já que agora a gente está meio que tendo uma reabertura de tudo, né? Ainda que gradual, mas estamos tendo. Então, como se portar nessa reabertura? Então, eu sei que a gente teve uma recomendação em relação às gestantes, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre as gestantes, e depois eu quero que você tente falar um pouquinho de um modo mais geral
englobando o resto do pessoal. Então, em relação às gestantes, a gente foi dividido basicamente em 3 grupos, que são no que elas trabalham, né? Então, é completamente diferente alguém que consegue fazer um trabalho numa empresa pequena, em que um ambiente mais controlado, que não precisa pegar transporte público, né? Então, não tem muitos contatos do que pegar alguém que trabalha, por exemplo, no supermercado, no banco, que vai ter muito contato com outras pessoas, né? Então, essas pacientes que têm mais contato com outras pessoas e estão no terceiro trimestre, a gente recomenda o afastamento. As gestantes, que são profissionais da área da saúde e que não é possível remanejar para um outro serviço mais administrativo, nós também recomendamos o afastamento. Tá? E no terceiro trimestre, de um modo geral, a gente está recomendando o afastamento, a não ser que seja factível fazer um home office ou um trabalho mais administrativo. Então, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia Obstetrícia, também levando em consideração que as gestantes foram colocadas no grupo de risco. Mas qual que é a recomendação de um modo geral? Né? Porque assim, eu vejo um monte de paciente no consultório, ou seja por consulta presencial, quanto por consulta por teleatendimento, morrendo de medo de ir num laboratório fazer um exame, mas não tem medo nenhum de ir no mercado fazer a compra. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, o que é mais perigoso? Eu ir fazer um exame num laboratório ou ir no Excelente pergunta. Eles até fizeram uma avaliação, a pessoa tem mais chance de pegar numa padaria, no hortifruti, do que às vezes ir num lugar que você sabe que possa ter e vai de máscara, tem outras medidas, né? Não tem nenhuma recomendação formal como tem para gestante, em geral da nossa área, o cardiopata. Então, o que a gente orienta, apesar de estar tendo essa flexibilização da quarentena, os idosos continuarem em casa, então isso é importante, que a gente está vendo que eles não ficam, a gente vê eles na rua, na padaria, então, mas teria que ficar em casa, porque tem mais chance de a gente pegar um assintomático, né? Então, aí também tem esse problema. Então, eu não sinto nada, ele também, então também tem risco. E os trabalhos que a gente tem visto, até as empresas que a gente trabalha, vários mudaram o regime para home office mesmo, né, Patrícia? Então, era uma coisa provisória, mas a gente está vendo que ficou para valer algumas empresas. As empresas que estão voltando, eles estão tentando evitar o ar-condicionado, estão deixando as mesas mais espaçadas, aquele café na copa já não tem mais, então eles estão mudando até o layout para áreas mais abertas, e aquela área de convivência já nem tem mais. Então, o que a gente está vendo também, tem algumas profissões que não tem como evitar de trabalhar, então caixa do mercado, padaria, então o que a gente orienta é o cuidado padrão. Então, manter a distância de 2 metros. Você vê que tem alguns mercados que tem aquela divisão de acrílico, álcool gel, lavar a mão com água e sabão. Evitar, Patrick, pôr a mão no olho, nariz, boca, às vezes a gente esquece. Então, são as medidas padrão. Então, a gente não tem uma recomendação igual tem na gestante, desses cuidados. Na verdade, são os cuidados básicos que todo mundo tem que ter. Então, acho que é isso. Acho que é bem importante isso e justamente isso, a gente sempre levar em consideração, é menos perigoso você ir numa consulta no seu médico, no consultório, né, do que você sair no mercado, na feira livre. Nossa, estou vendo as feiras livres aqui perto de casa lotadas, o pessoal achando que nada está acontecendo, né? Então é muito importante não deixar de cuidar das demais doenças, né? Então, deixar de cuidar da sua pressão, do seu problema cardíaco, do diabetes, das doenças ginecológicas, de fazer o pré-natal, tudo isso eu acho que é muito, muito importante a gente manter isso, porque senão a gente vai ter complicações ainda maiores, né? Isso, E, até Bruna, pegando o gancho, eles viram até que na época da pandemia reduziu até 70% dos infartos que chegam no hospital. Mas não tá tendo infarto? Tá, mas às vezes a pessoa tá morrendo em casa ou chegando tarde, uma evolução muito grave. Então, se a pessoa, por outras doenças, dor no peito ou falta de ar, desmaio, tem que procurar o hospital sim. Mas eu tenho medo de pegar coronavírus, mas pode morrer de infarto em casa. Então, as outras doenças a gente tem que cuidar. Tem câncer que não está sendo diagnosticado. Então, os outros cuidados, não é só uma doença agora que existe, as outras existem e essa também. Então, isso que é importante não esquecer, continuar o acompanhamento com os outros especialistas. Eu tive uma paciente minha, nessa semana agora, ela estava desde o final de semana com uma dor em face ilíaca direita, dor.
e não tinha nenhum motivo ginecológico para ela ter dor. Eu falei, olha, né, é apêndice, você precisa de pronto-socorro. Não, mas não vou, é Não Covid. vão. Não, você vai, é apêndice. Aí no terceiro dia, a dor piorou bastante, ela não estava conseguindo se mexer, o marido levou, era apêndice, foi operada. Então, gente. Graças a Deus teve uma complicação maior, né? Mas a gente vê essa relutância de ir, de fazer as coisas que precisam ser feitas, de cuidar da sua saúde, né? Então, não é porque a pessoa, que a gente está vivendo a pandemia, que a gente precisa esquecer o resto. Ó, aí ela respondeu, oi, estou aqui. Olha, você não mentiu. Levou Oi, bronca estou ao aqui. vivo. Ai, gente. Então, Excelente. realmente Olha, tá ótimo, então. Tá até falando aqui no ao tá em vivo. casa, já tá tudo bem, graças a Deus. Mas é justamente isso, você precisa ficar atento a tudo e realmente a continuar cuidando da sua saúde de um modo geral, né? Então, não podemos esquecer isso jamais. Né? E a gente vê o quanto o movimento dos pronto atendimentos diminuiu Reduziu. drasticamente, né? É. Eu acho que, na verdade, Bruna, Pode falar. não, você ia falar do Não, processo. não. Pode falar. É só completar do pronto-socorro. Pode falar. Eu queria. E uma coisa que está todo mundo assim, sonhando é a vacina, né? Acho que todo mundo tá imaginando quando que isso vai chegar. Meu Deus, a gente. Putz, se uma pessoa que pegou Covid, será, e ela não conseguir virar IgG positivo, será que a vacina vai funcionar? Então, fala para a gente um pouquinho sobre o que tem de vacina rolando, o que a gente espera em relação a essa vacina. Será que o Covid vai ser que nem a gripe, que a gente vai ter que tomar vacina todo ano? O que você tem visto a respeito disso? Na verdade, boa pergunta. Isso é verdade. Todo mundo quer, todo mundo acredita que vai poder sair desse isolamento quando surgir a vacina. E realmente a vacina está em andamento. O Brasil vai ser um dos países que vão ser testados. Até a Escola Paulista de Medicina ela vai participar desse centro. E provavelmente até o final do ano a gente vai ter uma resposta, Patrick. Mas já tem esse centro. O Brasil é um dos que vai participar. Então a vacina está em andamento. Tem mais de 100 laboratórios avaliando e isso está em andamento. Então, isso é um ponto importante. Mas se ela vai ter que tomar anual, dose única, isso a gente não sabe ainda. É difícil, né? Todo mundo quer a vacina, a gente sabe que tá. O que a gente pode fazer são esses cuidados. Tanto que a gente quis organizar esse bate-papo, né, Patrick? Mas não para falar mais do mesmo, é para a gente tentar ver uma dúvida ou outra que parece boa, mas que possa ajudar as pessoas. Acho que esse é o nosso objetivo de hoje, né? Sim, E sempre a gente está aprendendo e colocando no nosso Instagram, né? Tentando tudo que tiver de novo, a gente tenta colocar. Mas a gente está aprendendo junto, né, com essa doença. Acho que isso que é importante. Acho que todo mundo, né? Acho que uma coisa que é importante é isso. Não existe a verdade absoluta, não existe o que é correto, o que é errado ainda. A gente sabe, a gente é baseado em evidência, em estudos científicos, e isso é o que rege a medicina, né? A medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? Porque ela vai evoluindo, sem dúvida alguma, mas a gente tem que se basear no que a gente tem de evidência, né? Então, por isso que a gente vai realmente estudando, acompanhando, aprendendo, vendo o que está aparecendo de relevante para poder usar como recomendação. A própria cloroquina, tão falada, tão debatida, os próprios Estados Unidos que falavam a favor já tiraram da recomendação. Exato. Né? A Inglaterra falava a favor, tiraram da recomendação. Então a gente não tem como falar, olha, use cloroquina, isso aí vai ser a salvação. Não tem uma pílula mágica, né? Uma outra coisa que perguntaram, Patrick, é imunidade. Como é que aumenta a imunidade? Se eu tomar vitamina D, protejo. Se eu tomar água com limão, né? O povo adora água com limão. Não água, tem, limão e gratidão, né? Não tem evidência, gente, de água com limão, não tem. A vitamina D, o que surgiu, né? Porque eles viram os pacientes que foram mais graves, que geralmente era de UTI, eles tinham vitamina D mais baixa. Mas também eles eram mais graves. Não quer dizer que foi a vitamina D que deixou mais grave. Aí que tá. Será que se eu repor vitamina D, eu vou proteger? Essa resposta a gente não tem. Tanto a Sociedade de Reumatologia ela orienta não repor supradose, tem efeitos colaterais, deletérios. Então, repor vitamina D não protege contra o coronavírus. A gente tem que manter a vitamina D na dose ideal, que até mudar os valores de referência. Então, aquela supradose, aqueles coquetéis que usa, não tem nenhuma evidência. Então, esse é um ponto importante.
E outras medicações que o pessoal fala em relação à imunidade? Cúrcuma, selênio, zinco, o que que tem ou o que que não tem sobre isso? Também não tem, Patrick. Ah, mas e se eu quiser usar, por exemplo, o zinco? Não temos evidência disso. O zinco, mas faz mal? Ele a gente não tem efeitos, por exemplo, que possam ser maléficos. Mas, vitamina D, supradose? Sim. Vou deixar a vitamina D normal? Ok. Eu quero tomar uma vitamina C. Faz mal? Se tomar naqueles níveis dos polivitamínicos que a gente tem no Brasil, que a dose é preconizada diária, isso não tem problema. Mas tomar supradose não vai te proteger. Então, isso é importante. O que vai proteger? Uma boa noite de sono, cuidar da sua imunidade, se alimentando bem, dentro do possível fazer suas atividades físicas dentro de casa e evitar o cigarro. São essas medidas gerais. Então, acho que isso que é importante. Ô, Bruna, então aproveitando que você falou de Oi, atividade Iraci. física, A Iraci também. quando a gente fala de atividade física, eu vejo o pessoal nas ruas correndo, um monte de gente correndo sem máscara, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto é desconfortável correr com máscara, né? Então não é a coisa mais gostosa do universo. E muita gente indo correr em grupo, né? Utilizando aquelas. Eu moro aqui perto da Avenida Sumaré, então tem um monte de estações no meio da avenida assim, para você fazer barra, para fazer tríceps e tal. E o pessoal utilizando aquilo meio que tranquilo, como se nada tivesse acontecido, né? E aí? O que recomendar para esse tipo de coisa? Excelente pergunta. Então, assim, correr ao ar livre tem risco? A gente tem até um estudo que ele mostrou que eles fizeram uma reconstrução pelo computador, não com o coronavírus, mas de excreção de gotículas. Então, tem risco sim. Então, pessoas sem máscaras que corriam, Patrick, eles viram que quando a pessoa corre, atrás pode ficar gotícula. Então, tanto com a distância segura, quando você vai fazer um esporte no ar livre, geralmente a 4 a 5 metros se for corrida, se for pedalada, eles colocaram 20 metros. E se você for correr, se usar máscara, apesar de desconfortável, ela inibe a liberação de gotícula e formar essa nuvem atrás que pode fazer. E uma outra técnica que eles orientam, Patrick, é você correr na diagonal, não imediatamente atrás da pessoa. Porque aí você fica fora daquela onda que possa ter de gotícula. Então, isso é interessante. Então, se for correr ao ar livre, de máscara e na diagonal de alguém no Ibirapuera, por exemplo, entendeu? Não atrás da pessoa. O Ibira está fechado, né? Acho que o problema da diagonal é que nas ruas onde se pode correr, você acaba sendo obrigado a ficar atrás da pessoa, né? Aí a Michelle, corrida e caminhada de rua, com máscara? Sim, com máscara. Se for na rua, sempre de máscara, porque você vai inibir, liberar as gotículas que podem contaminar outras pessoas. Então, esse estudo que teve não foi com o coronavírus, foi com gotícula, mas a pessoa contaminada, ela elimina o coronavírus na gotícula. Então, a recomendação é correr de máscara se for correr na rua. Então, isso é importante. E ao redor do parque também. As pessoas agora... Você já viu ao redor do parque bicicletas, um monte de gente, né? Então, até fez uma pergunta lá que eu não cheguei a ver, Patrick, de falta de ar, de fadiga. Você dá uma olhada. Por até quanto tempo os sintomas podem persistir? Já fazem 2 meses de início de sintomas e mantenho falta de ar, fadiga e dor no corpo. Excelente pergunta. Primeiro saber, será que foi o coronavírus, né? Esse sintoma? Porque toda hora que todo mundo tem dor de garganta, tosse, é o coronavírus. As outras doenças existem. Será que é alguma inflamação pulmonar? Será que é algum quadro alérgico? Será que é uma infecção bacteriana que não foi tratada? Então, qual que é a orientação? Passar aqueles 14 dias, a pessoa persiste sintomática, é importante procurar o médico para ver outra causa, né? Para tratar outra causa. Será que ela teve uma complicação bacteriana, tem que tomar um outro antibiótico? Será que o quadro é alérgico? Então, geralmente, o quadro do coronavírus, isso é importante a gente falar, em 85% das pessoas tem uma evolução leve, assintomática, sintomas leves. 10% um sintoma mais grave, 5% naquele de UTI muito grave. Então, se a pessoa persiste os sintomas depois de 14 dias, é importante ver se não teve nenhuma complicação secundária e sempre procurar o médico para investigar. Então, acho que isso que é importante. O PCR confirmou o Covid. Então, a pessoa realmente teve o Covid? Ok. Passou os 14 dias, ainda tem sintoma? Então, tem que ver como ele foi uma infecção viral. Será que não teve uma complicação bacteriana? Teoricamente, não é para você ter mais sintoma. Então, quem tem que avaliar é o médico. Então, o importante é
procurar o teu médico, o teu clínico, o seu pneumologista ou infecto para investigar. Acho que isso que é importante. Bruna, como a gente está com pouco tempo, eu vou, só para a gente tentar pincelar aqui por cima, antes da gente encerrar, como que está a questão de acidente do trabalho, afastamentos, né? Porque assim, teoricamente a gente está mandando afastar por 14 dias, mas só retornar ao trabalho depois de 72 horas de assintomático, né? E a gente vê que algumas pessoas estão ficando um pouco de tempo mais do que isso, às vezes 20 dias, às vezes 30 dias. Como que está isso? Como que as empresas, como que os hospitais, né, com os funcionários, como que está sendo lidado em relação a isso? O que a gente faz, o que o médico pode fazer, a gente faz o atestado do 14 dias, 3 dias sem sintomas. Se a pessoa persiste, aí, Patrick, ela vai geralmente no RH da empresa e o médico do INSS que avalia esse caso, se vai dar mais tempo ou não. Nós, clínicos, a gente pode dar até esses 15 dias. Depois ela entra nesse INSS se precisar. Então, esses trâmites depois, com o funcionário e o RH da empresa. Mas a pessoa não pode voltar enquanto ela estiver sintomática. E o que também acontece, por exemplo, às vezes o profissional com 14 dias, 3 dias sem sintomas, e sempre vai trabalhar de máscara. Então, esse é um ponto muito importante. Não é porque ele teve que ele não vai mais usar máscara. Então, acho que isso que é fundamental. Mas essa questão, Patrick, vai mais a parte trabalhista mesmo, do RH e INSS. A gente dá o atestado 14 dias. Maravilha. Não, é que tocou meu telefone aqui, mas eu Ah já lá, vi. Fê, oi, Fê. Então, quem já teve Covid pode pegar outra vez? Cair no mundo das lives. A Fernanda é uma amiga minha. Quem teve o coronavírus pode pegar de novo? Igual eu falei, Patrick, é uma pergunta de US$ 1 milhão. A gente não sabe se a pessoa pode pegar ou não. Se tem um GG, eu estou protegido, a gente sabe atualmente que fizeram um estudo tanto para a HC, está tendo a Miriam, né, a infecto do Sírio, da UV, e no Sírio, eles estão vendo que quem tem GG tem anticorpo neutralizante, então, ou seja, está protegido transitoriamente, só que a gente não sabe quanto é duradouro isso. Então, é importante manter as medidas de precaução, acho que isso que é importante. Maravilha. Bruna, considerações finais antes que o Instagram nos corte aqui. Acho que a melhor forma é informação, né? Tomar cuidado com fake news da internet, precaução padrão, como usar máscara, álcool gel, lavar a mão, água e sabão, e o distanciamento. Acho que isso é importante. Essa é a mensagem. Excelente. Acho que a gente precisa ficar atento a isso, né? Sempre informação de qualidade, sempre verificar de onde vêm essas A informações. fonte, né? Importante. Exato. É muito importante. Hoje existem vários portais que são fáceis para você conseguir verificar a veracidade dessas informações. Então, acho que isso é o mais importante. Seguir as recomendações, né, das autoridades médicas, porque acho que isso é o que vai determinar o sucesso. A gente vê os países que seguiram essas recomendações tiveram maior sucesso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Certo? Ótimo. Obrigada pelo Maravilha, convite. Bruna. Obrigadão por ter participado aqui comigo. A gente vai deixar salva a live aqui no IGTV. Então, depois, se vocês não conseguirem assistir ela por completo, vocês vão poder assistir. Vai estar salva aqui no meu perfil. Bruna, Tá muito ótimo. obrigado. Obrigada a você pelo convite. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.